Hoje eu quero falar de algo que pode mudar a tua vida, se você der crédito à palavra do Senhor. Em 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nos ouve, e sabemos que se nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e para esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. É muito importante a gente saber que existem pecados que, na realidade, nós não devemos orar. Pecado para a morte, por exemplo, está falando aqui, que há pecados que nós, vamos dizer assim, a nossa oração seria vã. Por quê? Muitas vezes a pessoa está fazendo pecados que são para a morte. Então existe uma diferença entre pecados e nós podemos, vamos ver se nós descobrimos hoje. Mas eu quero falar a respeito da oração. A palavra orar, ou oração, quer dizer, orar e entrar em ação. Nós podemos orar a Deus por gratidão, por anseios, por inquietação, por louvor, adoração, confissão, intercessão. Então, são maneiras de se expressar a Deus, que é o poder maior. Como nós conhecemos, Marcos 11:23 diz: porque qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, não é o que você queria, nem o que você pensou, mas o que disser será feito. Veja que nós temos um resumo. E nós devemos não orar por orar. Se você for orar e não souber o que vai fazer, ou o que você quer, você pode estar incorrendo assim, de jogar a sua oração, como se dizem por aí, no teto. Então, antes de nós orarmos, nós temos, primeiro, esta oração está de acordo com a vontade de Deus? Se está de acordo com a vontade de Deus, já passou no primeiro teste. Segundo, não vou prejudicar ninguém. É óbvio que nós que cremos em Deus, nós estamos, vamos dizer assim, lutando pelo reino espiritual. Nós não podemos ser indiferentes. Então, a primeira, é da vontade de Deus. Nós acabamos de ver aqui que há oração que Deus não vai ouvir. Quando a pessoa endurece, assim no pecado, como está escrito, aquele que endurece a serviço pode ser desarraigado rapidamente sem que haja cura. Então, nós não podemos mover a Deus. Nós não podemos fazer o que Deus acha que não deve ser feito. Nós temos que orar dentro daquilo que é a vontade de Deus. Como nós vimos aqui em 1 São João 5,14. Que se nós vemos que a pessoa está errando, mas não é pecado para a morte, não é a blasfêmia, que vamos ser desfazendo de Deus. Se a pessoa não quer nada com Deus, naturalmente fica difícil para você dirigir uma oração. Porque Deus tem sua própria vontade, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas, Ele é onipresente. Ou seja, uma certeza que nós temos é que Deus sempre está presente na nossa vida, ao nosso redor, no mais extremo do universo e até mesmo no inferno. Deus também está. Deus não pode fugir. Deus não pode voltar atrás. Deus não pode mudar. Tudo isso você deve saber para poder saber se dirigir ao Senhor.
Nós vimos, por exemplo, estar presente, Ele está. Mas responder à oração ou à necessidade da pessoa é outra coisa. Nós temos que ver que Deus não muda, Deus não pode mudar. Ele, vamos dizer assim, é onisciente. Antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe o que nós precisamos. Mas Ele espera que a gente se expressa. Então, no caso, Ele também é onipotente, Ele pode mudar qualquer situação. Então, não é Deus que tem que mudar. Nós não podemos mudar a Deus, mas nós podemos mudar o nosso conceito quando precisamos de algo. Primeiro, é da vontade de Deus? Se está falando que é da vontade de Deus, primeiro você tem que conhecer qual é a vontade de Deus. Se você não conhece as Escrituras, se você não conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem com que fazer você trabalhar. Entende? Porque a função do Espírito Santo não é, assim, está interferindo na nossa vida. Mas Ele é um amigo pessoal, representando o Senhor Jesus. E quando nós clamamos a Deus em nome do Senhor Jesus, o seu Espírito, que habita em nós e no mundo, Ele sabe o que você precisa. Então, primeiro, Deus é onipresente. Ele está em toda parte. Se você pudesse, tivesse uma nave que voasse assim 1 milhão de quilômetros por segundo, nesse espaço sem fim, aonde você estivesse, clamasse, Deus estava ali. Só que ouvir é uma coisa e atender é outra coisa. Então são coisas que nós precisamos entender. Que Deus não está à nossa disposição, vamos dizer assim, para fazer o que nós queremos, como nós queremos, do jeito que nós queremos. Ele tem as normas que nós devemos seguir. Então, primeiro, quando você quiser algo, está na vontade de Deus, eu não posso pedir a Deus que destrua uma pessoa. Eu não posso pedir a Deus, vamos dizer assim, que eu vou fazer um assalto e que Deus esteja comigo. Então a gente sabe distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu não posso pedir a Deus que ponha uma doença numa pessoa. Eu não posso praticar injustiça achando que Deus vai me atender. Isso é uma coisa muito importante. 2. E isso também. Você tem que primeiro organizar. Não ore por orar. A oração ela tem que ter objetivo. Ela tem que ter um alvo. A oração, quando você for fazer, você já deve ter a certeza do que vai receber. Porque está dentro da vontade de Deus. Se estiver dentro da vontade de Deus. Terceiro. Isso é muito importante também. Você está disposto ou disposta a pagar o preço? Porque muitas vezes nós podemos querer algo, mas a gente não refletiu, não viu se aquilo realmente vai ser útil para a gente. Então, essa parte é da determinação. Antes de você determinar, você tem que saber, porque na realidade, quem não sabe aonde ir, não chega a lugar nenhum. Qualquer lugar serve. Então, a oração, para ter um efeito positivo, você deve, primeiro, conhecer a palavra de Deus, saber que Ele pode e que está dentro da sua vontade. Segundo, que é o segundo mandamento, eu tenho que amar o meu semelhante, ou seja, eu não posso simplesmente achar que Deus vai fazendo o que eu quero, mesmo que esteja prejudicando o meu irmão. Terceiro, é ter certeza. É isto mesmo que eu quero? Porque muitas vezes a gente ora e vamos dizer, porque não veio no momento que a gente pediu, a gente acha que não é a vontade de Deus. Pronto, já desarmou a sua oração. Você deve perseverar, deve confiar, que é o Marcos 11, 25, aliás, o 24, e o 25 também. Por quê? Porque no 24 você está afirmando aquela convicção de que Deus vai te atender, porque está dentro da vontade dEle, e que Ele é o primeiro interessado em te abençoar. Segundo, você está
bem com o teu próximo. Porque eu não posso pedir a Deus que destrua qualquer ser humano. Veja, não era essa a intenção de Jesus. Ele veio demonstrar o caráter, o amor do Pai. Ele veio mostrar que Deus é amor. Deus ainda não entrou com justiça, como nós sabemos, não é? Então, Jesus era o resplendor da glória do Pai, e tudo o que ele fazia é para que o Pai viesse a ser conhecido. Entende isso? Que Deus é amor. Mas nós sabemos que Deus é justiça, e que um dia, que não está muito longe, o Senhor virá fazer justiça. Aí ele já vai vir com, vamos dizer assim, com outra determinação. Mas, voltando lá, então, as 3 coisas básicas. Oração, quer dizer, entrar em oração. Nós podemos pedir qualquer coisa que esteja dentro da vontade de Deus. Uma cura, uma libertação, uma transformação de caráter, entende? Uma vitória sobre o inimigo. Isso são coisas que estão dentro do padrão de Deus de operar. E quando você conhece a palavra de Deus e buscou dentro desses critérios, você vai entender quando Deus diz: operando eu, quem impedirá? Deus é o maior poder que pode existir. Então, se a gente prestar atenção, a arma mais poderosa que temos não é a bomba atômica. É a palavra de Deus, que pode estar no teu coração, na tua boca. E você pode paralisar qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa funcionar. Porque o poder maior é o poder de Deus. Deus tem domínio sobre os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo, vento. Dessas 4 coisas, todas as coisas que você vê ao seu redor são formadas. E Deus tem o domínio. E se Deus tem o domínio e você está no corpo de Cristo, você também pode ter. Nós vemos na mitologia aquela palavra Shazam. Ali, os homens criaram, pegando de Hércules, Atlas, Salomão, enfim, desses homens que foram famosos, mas não era Deus. Eles pegaram a iniciativa, a história diz que eles pegaram, vamos dizer assim, as iniciais desses homens que foram famosos, e eles então intercedem. Quando a pessoa chamava Shazam, então esses seres da mitologia entravam em favor da pessoa. Só que, se prestar atenção, isso aí é um meio da pessoa estar assim, saindo, tirando o foco de Deus. Então nós vemos que a Capitão Marvel, por exemplo, era indestrutível. Quando era um menino que, quando ele clamava essa palavra, então os poderes do universo vinham em seu favor e ele virava um homem de aço, um homem forte, um homem invencível. Mas repara que essa mitologia vem do inimigo. Por quê? Vamos dizer assim, na mente dos garotos. E eu mesmo, quando era pequeno, eu acreditava. Então está tirando o foco de Jesus. E você tem o Senhor Jesus. Hoje nós sabemos que, por exemplo, a força de Sansão não era um homem forte, assim, fisicamente. Mas quando ele invocava o Senhor, o poder de Deus descia sobre ele e ele se tornava invencível. Salomão, a palavra diz que ele foi o homem mais sábio. Mas se a gente prestar atenção, a sabedoria não era dele. A sabedoria era de Deus. Então, a destreza desses homens, tipo assim, vamos dizer, vamos citar assim, Josué, por exemplo. Repara que sem querer, ou ele não conhecia ainda, mas ele já usava o poder de Deus. E estava muito longe ainda de Cristo vir. Mas quando ele está ali batalhando, ele determinou: se Deus me der a vitória, Deus já tinha mandado ele ir. Veja bem, Deus já tinha mandado ele ir na vitória, na batalha. Certamente ele teria vitória, porque Deus era com ele. Mas naquela empolgação
Ele usou, na verdade, ali o Marcos 11, 23. Ele mandou que o sol parasse, mandou que a lua se detivesse, até que ele vencesse o inimigo. Veja, Deus parou o sistema solar pela oração de um homem que poderia ter passado assim em branco. Deus podia ter pensado, poxa, ele está pedindo uma coisa impossível, eu já prometi a vitória para ele, mas repara, o que disser lhe será feito. Ele não conhecia esses princípios que nós temos hoje, porque hoje nós temos um resumo da palavra de Deus. Mas no calor da batalha, quando ele disse, né, que o sol parasse, que a lua parasse, houve uma interrupção no universo. Em outra ocasião a gente pode falar melhor sobre isso. Mas ele usou ali Marcos 11, 23. Qualquer que disser a este monte, esse problema, essa dificuldade, essa doença, essa miséria, esse infortúnio, que são coisas que Deus pode fazer. Ergue-te, lança-te no mar, quer dizer, sai da minha presença. Mar significa povos, nações, língua. Sai da minha presença. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Não é o que você queria, nem o que você pensou, mas o que disser lhe será feito. Isso é muito sério, irmãos. Então, nós vemos que esse personagem aí, ele no calor da batalha, ele pronunciou, ordenou. Deus poderia ter passado em branco, porque ele já tinha prometido a vitória para ele. Eu sou contigo, por onde quer que você for. Mas o que disser será feito. Outro efeito de oração que nós vemos, assim, que foi cumprido no pé da letra. Jefté. Deus tinha mandado ele na batalha. Eu sou contigo, eu vou te dar vitória. Mas naquele calor da vitória, assim, da batalha, ele falou sem refletir. Deus me dê vitória. Quando eu voltar para casa, para minha casa, o primeiro que vier ao meu encontro, eu sacrifico ao Senhor. Ele não refletiu. Talvez ele pensou que fosse um servo que viesse correndo para saudar ele. Ou o cachorro mesmo, né? Um servo, o cachorro era fácil, mas no calor da batalha, ele falou aquilo impensadamente. E veio ao encontro dele a filha. A única filha que ele tinha, que ele amava. E ele gritando para ela, não vem, não vem, não vem. E ela veio e abraçou. E ele falou para ela, filha, eu prometi ao Senhor, se ele me desse vitória, o primeiro que viesse ao meu encontro, eu sacrificaria ao Senhor. Repara que a menina, a mocinha entendeu. Ela só pediu 2 meses para ela chorar com as amigas dela nos montes. Repara, ali, se a gente prestar atenção, tanto o Jefté como a menina, né, tinham o conhecimento, a validade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós fazemos uma promessa, uma jura, Senhor, não devemos tardar em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Muitas vezes a gente quer uma coisa e promete algo para o Senhor, mas depois que pega aquilo ali, a gente vê que é difícil e fica pedindo perdão, pedindo misericórdia. Não é esse o propósito do Senhor. Nós não somos obrigados a prometer nada, mas o verdadeiro cidadão do céu é aquele que, jurando ainda com dano seu, ele não muda. Deus quer contar com pessoas que realmente são dignas de usar o seu nome, são dignas de, assim, ser seu representante, seja homem ou mulher, pessoas que não mudam fácil. E hoje em dia, o que mais nós vemos são pessoas que não têm caráter. Eles esquecem que o caráter, na realidade, vai nos conduzir para a vida eterna ou para a morte eterna. É muito importante isso, irmãos. Então, são 3 coisas que você deve, primeiro, quando você quiser algo, está dentro da vontade de Deus, não vou prejudicar o meu próximo, estou disposto a pagar o preço, porque nessa vida tudo tem preço. Repara, não existe nada de graça nem do céu. Você tem ouvido falar que pela graça sois salvos, não é por obra para que ninguém se vanglorie. Realmente é verdade. A graça nos foi dada, mas pagou
custou um preço muito alto para Deus Pai, e para Deus Filho, e para Deus Espírito Santo. Jesus pagou pela sua saúde. Jesus pagou pela, vamos dizer, a sua prosperidade. Jesus pagou pela tua salvação. Custou caríssimo. Jesus não brincou de morrer. Pai, a gente vai lá, a gente dá vamos dizer assim, a gente mexe nos pauzinhos, eu finjo que morro e tudo bem. Jesus não morreu essa morte que nós morremos aqui quando a gente de repente cai morto. Jesus morreu a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a eterna separação de Deus, o Pai. Foi por isso que Jesus sofreu, e lá no Getsêmani ele clamou. Repara, ele não orou segundo o que ele mesmo dizia. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não passou. Orou de novo. Não passou. Eu sei que Jesus sabia o que estava falando ali, mas ele estava mostrando para nós que a nossa oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Deus concordou, mesmo doendo em seu coração, que seu Filho pagasse o preço da nossa salvação. E Deus, então, determinado, segurou para não abençoar o Filho, ou seja, não deixar ele morrer. Ele tinha que morrer no nosso lugar. Irmãos, quando você entender a palavra de Deus, entender o que é oração, que é orar e entrar em ação, e você saber os limites de Deus, porque Deus tem limite, você está pronto para vencer em qualquer área. Então não esqueça, nós vimos no caso, por exemplo, que nós falamos ali de Jefté. Nós vimos o caso de Josué, e vimos o caso assim de Salomão. Enquanto ele estava dentro dos propósitos do Senhor, ele podia resolver qualquer assunto. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que a gente possa realmente, antes de orar, fazer essas ponderações. Está dentro da vontade de Deus. Não é porque Deus é todo poderoso que Ele vai fazer o que você quer, como você quer, do jeito que você quer. Não vou prejudicar o meu próximo, porque o mesmo fôlego de vida que está com você também está com o teu irmão. Deus também está investindo naquela pessoa. E nós não podemos dizer que amamos a Deus destruindo algo que é de Deus, porque nós não somos de nós mesmos. Nós fomos criados com um propósito. Quando você ponderar essas coisas que eu disse, vontade de Deus, não vou prejudicar meu irmão, é isso mesmo que eu quero, porque nós vemos ali na história, por exemplo, de Daniel, que ele foi interceder pelo povo, e ele propôs: não vou beber vinho, não vou ungir a minha cabeça, não vou comer carne, não vou comer nada, até que Deus ouça a minha oração. Repare, irmãos, ele não precisava fazer aquilo, mas ele falou: o que disser lhe será feito. Ele orou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, nada. Ele orou 3 semanas, 21 dias. Nós vimos ali a firmeza de Daniel. Ele falou, ele estava disposto, mesmo se fosse para morrer, ele morreria. Mas ele disse que não ia comer, não ia beber, não ia ungir a cabeça, até que Deus desse vitórias. 21 dias ele já estava assim, desfalecendo, mas estava firme no propósito. Que quando o anjo veio, o anjo precisou fortalecer ele primeiro, porque ele estava tão fraco, que ele já não estava mais quase aguentando. Ei, repare, irmãos, isso aí não é um incentivo para você fazer jejum. Não, Deus não veio por causa do jejum. Deus veio por causa da, vamos dizer, da fidelidade dele. O meu povo, ele deve ter pensado, é mais importante do que a minha vida. E eu sei que meu Deus pode nos mostrar, nos dar a vitória. Eu vou me concentrar. E ele cumpriu ali o Salmo, Salmo 15, né?
O verdadeiro cidadão do céu é aquele que, ainda que com dano seu, quando jura, ele não muda. E nós vimos então que houve embaraço. O príncipe do rei da Pérsia, ou seja, o demônio que comandava aquele país, interceptou o anjo do Senhor. Eu vou fazer uma palestra também a respeito dos anjos. E esse demônio conseguiu, por 21 dias, segurar o anjo do Senhor, até que Deus enviou outro anjo, que veio dar a notícia. Se Daniel não fosse um homem de oração, certamente, com 2, 3 dias ele já estava desanimado. Puxa vida, Deus não quer ouvir, então eu vou comer. Mas não. O que disser lhe será feito. Você está preparado? Você está preparada para enfrentar a grande tribulação? Porque essa tribulação que nós estamos passando no momento é sacudidura. Muita gente está sendo sacudido. Os caráteres estão se manifestando, o mundo está se manifestando. É muito sério isso. A grande tribulação ainda não começou, mas falta pouco. 40 segundos ou 4 anos que temos de tempo de graça ainda para falar livremente. É o preparo que você tem para se chegar a Deus. Porque a grande tribulação é quando o anticristo, o inimigo, se manifestar. Você não vai poder comprar nem vender. Você não vai ter nada que seja teu, se não tiver a marca na testa, que significa o teu caráter, e na mão direita, que significa trabalho. Se você não tem essa compreensão, não tem esse conhecimento de Deus, não soube buscar em tempos oportunos, certamente, nesse momento você vai sucumbir. Porque aquilo que o diabo falou para o Senhor a respeito de Jó também vai se cumprir, pele por pele, que o homem não dá por sua vida. Perder filhos, perder bens, perder esposa, perder isso, perder aquilo, dá para se recuperar. Mas quando a coisa é com a própria pessoa, pele por pele, o que o homem não dá por sua vida. Repare, irmãos, é muito importante. Então, a oração é a arma mais poderosa que tem. Ela pode mesmo, vamos dizer, mudar qualquer situação. E até mesmo paralisar, vamos dizer assim, uma bomba atômica, uma bomba nuclear. E isso está aí, está nos seus lábios, está no seu coração. Mas você vai ter que saber pronunciar. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas, contra as potestades, que todos foram vencidos por Jesus. Ei, Jesus está no teu coração? Você tem feito a vontade dele? Você quer conhecer um pouco mais a respeito da oração e do poder de Deus? Comunique conosco do Grupo Emanuel. A nossa proposta é a guarda dos mandamentos da fé de Jesus Cristo, que é o que o homem tem falhado. Não somos melhor do que ninguém. Mas se nós estivermos no corpo de Cristo, que só Ele guardou os mandamentos do Pai, por isso Deus deu-lhe esse nome, que é sobre todo nome. E você pode carregar esse nome. Até tem uma musiquinha que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É um hino muito bonito, que você deve procurar conhecer e se espelhar nele. Nós do Grupo Emanuel, a nossa proposta é voltar às raízes, ou seja, a guarda dos mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, que é a norma do seu reino, e a fé de Jesus Cristo. Essas duas coisas que vai fazer você vencer e estar um dia nas mansões celestiais com o nosso querido e amado Salvador. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos,
Em assim fazendo, você estará contribuindo para o crescimento desta obra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, que todo aquele que deu crédito à tua palavra possa ser revestido de um poder maior do teu Espírito para ser um vencedor por Cristo Jesus. Amém.